Olá, começa agora o nosso programa Entrevistando. O assunto de hoje é radiojornalismo. Qual a dificuldade da profissão de radialista e a mudança da AM para FM? Olá, Cleiton, tudo bem? Tudo bom. Tudo bem, Cleiton. Então, a respeito da sua profissão de radialista, quando que você decidiu ser radialista e por qual motivo? Foi na faculdade, né? Eu fiz o curso de jornalismo, eu entrei no curso de jornalismo da UFMS em 1993 e no primeiro ano um professor nosso ofereceu uma oficina de rádio, né? Uma oficina de extensão, né? E aí eu me interessei em participar, né? Porque eu sempre gostei muito de escutar rádio, eu sempre me interessei muito em saber bastidores do rádio, né? Desde o rádio esportivo, né? Eu cresci ouvindo rádio, eu sou da geração anos 80, então a gente cresceu ouvindo rádio, não só o rádio musical das FMs, mas também o rádio esportivo, os jogos, né, do meu time, né, e acompanhando sempre pelo rádio. Então eu me habituei muito a isso e eu acabei desenvolvendo uma curiosidade natural, uma inquietação por conhecer esse veículo, não é? E aí quando eu me imaginei fazendo uma faculdade de comunicação, que eu fiz antes uma de computação, né? Mas eu parei no primeiro ano, nem continuei o curso. Em 92 eu saí do curso de computação lá no UFMS mesmo. E aí depois eu fiz o vestibular para jornalismo e eu entrei. E é um curso de comunicação social e jornalismo. E aí eu acabei pensando, oxe, aqui deve ter rádio. Eu fiquei sabendo que tinha um estúdio. E aí depois que a gente começou as aulas, que as aulas começaram, um professor ofereceu essa oficina. E aí eu entrei, eu e mais dois colegas entramos. E lá na UFMS tinha uma rádio que funcionava no Alto Cine, né, perto do Morenão. E essa é uma rádio interna em termos, né, porque ela vazava para bairros próximos ali. E a gente começou a fazer uma programação, enfim, a gente aprendeu, eu particularmente aprendi muito sobre locução mesmo, né. Tudo isso com acompanhamento? Tudo isso com acompanhamento, né, professor e monitores, né, que tinham dois veteranos que na época estavam, acho que no último ano da faculdade, que eram monitores desse projeto da rádio, era a Rádio Alternativa. Era uma FM, né? Acho que era 105,7, algo assim. E eles orientavam a gente, aí o professor, o coordenador orientava a gente também, enfim. Era bem interessante. E a gente vinha durante a tarde, durante a manhã, fazer alguns programas, até que ele já estava tomando conta da rádio, eu já virei monitor da rádio, né? E era transmitido ali para o campus, ali para as imediações também, bairro universitário, Piratininga, aquelas regiões ali. E aí foi o meu primeiro contato com rádio, numa época em que se fazia rádio com toca-disco, se fazia rádio com toca-fita, se fazia rádio com cartucho, fazia rádio com esse tipo de equipamento que já estava para ser superado, né? Não demorou muito. Então eu comecei isso em 93. Agora, profissionalmente mesmo, embora eu tenha ganho uma bolsa, né? Por conta dessa monitoria que eu assumi, facilitou bastante, enfim. Mas profissionalmente mesmo, profissionalmente em termos, mas numa rádio profissional mesmo, foi na 104, que foi no fim de 94, eu estava terminando o segundo ano, e a rádio estava para ser inaugurada, né, em 94, dezembro de 94, e a pessoa que foi nomeada gerente dessa rádio descobriu o trabalho que a gente estava fazendo na UFMS e perguntou se a gente não queria estagiar na 104, na FM educativa na época. E aí nós, digo nós porque mais dois colegas também foram, né? Nós fomos para lá, para a 104, e a gente acabou participando da inauguração, da fundação da 104 FM, da rádio educativa, né, da primeira FM educativa de Mato Grosso do Sul. E foi meu começo profissional, meu começo numa rádio profissional, embora educativa, não comercial, mas com a dinâmica de uma rádio profissional. Então, assim, eu acabei tendo um certo privilégio, uma certa sorte de começar no rádio, começando uma rádio. Né, um dos fundadores da rádio, que é a emissora onde eu trabalho até hoje. Né? Eu passei pela Uniderp FM durante um tempo, né? Também ajudei a fundar a Uniderp FM, ajudei até a elaborar a parte do projeto da Rádio Uniderp FM aqui, mas minha grande casa radiofônica é sem dúvida nenhuma a 104 FM, onde eu estou até hoje, quase 20 anos. Né? E só por curiosidade, esse seu amigo, colega de faculdade, ele continua na rádio também? Não, eles saíram, né? São dois colegas, né? Um é professor, deu aula inclusive na Uniderp, mas ele atualmente reside no Maranhão. E o outro, eu não tenho muita notícia dele não, ele desapareceu, mas nenhum deles continuou, né, na 104. E nem o próprio gerente, né, que hoje o jornalista Lisoel Costa, que a quem eu devo muito, né, essa minha entrada no rádio,
no rádio profissional, e ele também não está mais lá. Então, dessa equipe que fundou a 104, eu sou o único que estou até hoje lá. Certo. Eu estou sabendo que você tem 20 anos de carreira como radialista, né? E quais são as dificuldades que você acredita que a televisão, quando ela surgiu, que aconteceu com o rádio, né? Você acha que as pessoas ouviram menos rádio? Provavelmente, depende muito da região, né? Porque num país como o Brasil, é difícil a gente traçar um diagnóstico homogêneo, né? Quer dizer, o Brasil é um país muito grande, com muitos contrastes sociais, econômicos, educacionais e comunicacionais também, né? Então você tem regiões dentro do Brasil que escutam muito rádio, outras regiões que escutam menos rádio, né? Quer dizer, você tem um rádio mais forte em algumas cidades, por exemplo, como São Paulo e Rio, Porto Alegre tem um rádio muito forte, capitais nordestinas têm um rádio muito forte, né? Agora, capitais, por exemplo, de interior já não tem um rádio tão forte quanto essas capitais, mas as cidades do interior do Brasil têm um rádio mais forte, quer dizer, varia muito. E aí, algumas têm um rádio AM como seu grande eixo, né? Outras já têm um rádio FM, outras já têm programas noticiosos, jornalísticos, outras já têm programas musicais como de maior hábito das pessoas ouvirem. Então, varia muito, né? Hábitos de mídia, hábitos de consumo de veículo de comunicação variam muito. Acho que a questão de dificuldade hoje para o rádio, talvez, por exemplo, se considerar uma cidade como Campo Grande, é uma cidade, está crescendo, está se desenvolvendo, então é natural que a oferta de outras formas de consumo de informação, de entretenimento, sejam oferecidas, sejam maiores, né? Então, num tempo que só tinha um rádio, então a rádio era a grande diversão. Quando chegou a televisão teve que dividir isso com o rádio teve que dividir isso com a televisão. E aí veio o cinema para Campo Grande, aí vieram outras coisas, né? Veio vida noturna para Campo Grande. E aí, é claro que o rádio foi se relegando a um patamar de um veículo de absorção de informação, de música e entretenimento, principalmente. Então, eu acho que, não digo que seja uma dificuldade, na verdade, o rádio se adapta muito fácil, a história já demonstra isso. Inclusive a internet, né? A chegada da internet é outra opção de consumo, de mídia das pessoas, né? Então, eu acredito que é mais uma questão de adaptação mesmo do que de dificuldade. Dificuldade talvez seja mais pelo campo profissional. Tanto é que nessa época que surgiu a televisão, muitos falaram que o rádio seria extinto. Pois é, e o que não aconteceu, né? O que não aconteceu, na verdade, o rádio sofreu transformações, né? Por conta dessa chegada da televisão, foi um impacto. Claro que não ia ser a mesma coisa, mas o rádio sobreviveu e sobrevive muito bem, né? Convivendo bem com televisão e outras mídias. Certo. Você é professor universitário lá na Uniderp, né? Quais são as dificuldades que tem sendo professor de radiojornalismo? Se tem alguma dificuldade, né, com tanta experiência? Eu leciono radiojornalismo há 12 anos, né, na Uniderp, fora algumas oficinas que eu já dei na universidade e fora dela, né, em alguns convidados assim, para algumas oficinas, para alguns trabalhos de rádio, enfim. E eu acredito que talvez a dificuldade cada vez maior, e é interessante notar essa linha do tempo, né? De 12 anos para cá que eu leciono, como é que era a percepção dos alunos para o rádio, por exemplo, em 2001, e a percepção dos alunos para o rádio hoje, 2013. É uma diferença muito interessante, porque eu dei aula para uma geração que era, em 2001, né? Que pegou a primeira turma que eu dei a disciplina de radiojornalismo, é uma geração de alunos cuja faixa etária era muito próxima à minha, né? Eu comecei dando aula com 27 anos de idade, 27 para 28 anos de idade. E eu tinha alunos que tinham na faixa dos 21, 22, 19, enfim, essa faixa etária. É uma faixa relativamente próxima. E alguns alunos mais velhos até mais velhos que eu, né? Então eram pessoas que vinham de uma geração que também tinha no rádio e na televisão, né, como veículos de comunicação de massa, o seu referencial. Claro, ainda tinha o hábito de consumir jornais. Quer dizer, era um perfil de aluno muito parecido com o meu perfil, né? Era como se eu perfeitamente fosse um aluno da própria turma que eu lecionasse. Então, eles tinham uma percepção muito mais parecida com o rádio e um gosto pelo rádio muito mais parecido com o meu do que, por exemplo, as gerações mais jovens, né? As gerações de alunos que estão começando a trabalhar com o rádio agora, né? Eu noto, por exemplo, que quando eu perguntava na época quem tem o hábito de escutar rádio, eram muito mais braços levantados.
E hoje em dia nem tanto, não eram tantos braços. As pessoas dizem que sim, né? Claro, também ninguém deixa de ouvir rádio, mas era bem menos. Atualmente é bem menos, né? Então eu notei isso. Talvez por conta dessa oferta maior de meios, né? Talvez as pessoas não assistissem. As pessoas hoje não assistem tanta televisão quanto assistiam na época. Eu acho que é a mesma coisa, só que hoje elas acessam muito mais a internet do que naquela época. 2001 já tinha, claro, internet, mas não era tão consumida quanto é hoje. Então foi uma coisa muito interessante. Eu acho que essa acaba sendo uma dificuldade, não é uma dificuldade para, no primeiro momento, fazer os alunos se interessarem pelo rádio. Mas quando começam a conhecer, se encantam, é incrível. Isso que eu ia te perguntar agora, como que é o interesse deles agora, atualmente, né? É bastante? É bastante depois que você consegue, depois que eu como professor consigo colocar eles no estúdio para fazer o trabalho, para fazer atividades, aí eles se encantam, né? Não sei, parece uma relação assim meio, nossa, eu estou fazendo uma coisa do arco da velha, que é fazer rádio, né? Cada vez mais o rádio vira uma coisa antiga, né? Uma coisa de ontem, né? Mas se a gente for notar bem, isso é uma coisa que turmas mais recentes vêm me demonstrando, eu acredito que a própria tecnologia envolvida na produção radiofônica, ela acaba sendo um motivador, né? Porque hoje em dia o rádio está todo no computador, né? Hoje em dia você fazer rádio praticamente é você saber utilizar os programas de automação, de edição, de tratamento de áudio, né? Então está bem menos complexo fazer rádio hoje do que há 12 anos atrás, por exemplo. Isso acaba sendo um motivador interessante, né? Porque os alunos com quem eu trabalho edição de áudio, já não é mais uma edição física, não é uma edição de pegar uma fita, gravar uma fita na outra e depois fazer a seleção de cortes ali, aquela coisa artesanal, ou a edição no mini disc, não. Agora é uma edição no computador, né? Quem, por exemplo, aprende edição de áudio agora, já vai aprender num SoundForge, que é um programa muito fácil de utilizar. Então, assim, o próprio fator tecnológico acaba sendo um motivador para que os alunos não percam esse interesse pelo rádio. E sem falar que rádio é divertido, né? Isso aí, eu acho que acaba sendo, em contrapartida, as dificuldades, né, de despertar mais o interesse dos alunos. Dificuldade que acaba sendo superada, é claro, mas o facilitador é que o próprio rádio ele se encarrega de encantar as pessoas, como sempre encantou e eu acho que vai continuar encantando. Certo. Recentemente houve a mudança da rádio AM para FM. Quais são as vantagens dessa mudança? A qualidade do áudio. A qualidade do áudio, sem dúvida nenhuma, vai ser o grande salto, né? Porque as transmissões de AM, elas têm uma qualidade em mono, né? Em linguagem técnica, um tipo de transmissão que não tem tanta nitidez, né? Sonora. Você não escuta aquela rádio com a clareza sonora com que você escuta um FM, que é uma qualidade semelhante a um CD, por exemplo. Então, a vantagem vai ser essa, né? A vantagem vai ser a qualidade sonora. Agora, a única coisa que eu fico receoso é nessa migração das AMs para as FMs, enfim, né? Que já é um ensaio para um rádio digital futuro, né? Que aí todas as AMs vão ter espaços, como se fosse uma TV a cabo no rádio, né? Opções alternativas, né? Uma programação não linear. A única preocupação é o espírito do AM se perder. O que aconteceu com o FM, quando ele surgiu? Ele, ao invés de pegar esse espírito do rádio que era feito antes, isso na década de 70 no Brasil, né? Aquele espírito de comunicar com o público, de se aproximar das pessoas, de falar realmente com o ouvinte, né? Enfim, de contextualizar músicas, aquela coisa toda, prestar serviços. Ele acabou, infelizmente, sendo um braço das gravadoras, só para divulgar música, né? Então isso foi uma dificuldade, mas eu acho que tomara que não perca o espírito gostoso, o espírito comunicativo do AM. E Cleiton, para finalizar, qual conselho que se daria para os jovens que gostariam de ser radialistas, seguir por essa carreira de radiojornalismo? A primeira coisa é o óbvio, né? É gostar de rádio, assim, procurar conhecer, né? Procurar conhecer os métodos de produção. Quem vai trabalhar com jornalismo em rádio, conhecer as características, as peculiaridades do jornalismo em rádio, né? Texto, apresentação, organização de programas noticiosos, enfim. E quem vai trabalhar com outras áreas no rádio, fora o jornalismo, né? Entretenimento, música, procurar conhecer tecnologia, né? O rádio é um veículo em que talvez o homem fique mais próximo da tecnologia, né? O rádio a gente acaba aprendendo a fazer tudo. A mexer com mesa, a mexer com cabo, a mexer com microfone, a mexer com software hoje em dia.
Então é importante, eu acredito que é importante que o aluno e que quem se interessar por rádio faça isso. E eu sempre vou aconselhar, né? Quem quiser fazer rádio, vai procurar um curso de comunicação para fazer. Se quer se direcionar à parte publicitária da produção do rádio, vai procurar um curso superior de publicidade. Quer fazer jornalismo em rádio, vai fazer um curso de jornalismo. Uma faculdade que aí você vai ver isso tudo. Então a qualificação hoje em dia é cada vez mais fundamental. Ok, Cleiton, muito obrigado pela entrevista. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Até a próxima.